Olá, alunos do segundo ano. Vamos iniciar o estudo da semana 4 do PET 5. O eixo temático, a expansão de fronteiras, a guerra como possibilidade permanente. E o tema 2, expansão e guerra. Então, nós vamos falar hoje sobre a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria iniciou-se a partir da Segunda Guerra Mundial. Ao final dessa disputa, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas saíram fortalecidos economicamente e, a partir disso, eles tinham duas teorias econômicas diferenciadas: o capitalismo, de acordo com os Estados Unidos, e o socialismo, que era o regime econômico utilizado na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A partir disso, essas duas potências passam a disputar entre si a hegemonia mundial e, com isso, nós temos algumas estratégias dos Estados Unidos para continuar sendo uma potência mundial e perdurar com o capitalismo nas potências europeias principalmente. Porque havia o temor de que, por causa das perdas da Segunda Guerra Mundial, os países da Europa se tornassem países socialistas. E aí organizou-se a doutrina Truman. Ela gerava um apoio econômico-militar contra a expansão do socialismo. E aí, dentro dessa doutrina, veio o Plano Marshall, que atuou aí nessa ajuda humanitária para a recuperação da Europa por causa da Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, a União Soviética também se organizou e aí firmou laços com aqueles países que lhe eram afins, E duas organizações nasceram a partir desse início desse conflito, Que foram a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, assinada entre Estados Unidos e países da Europa Ocidental, a partir da qual havia a organização de ideais para o livre comércio entre esses países, mas também a organização de uma barreira contra o socialismo. E, por outro lado, o Pacto de Varsóvia, assinado entre a Rússia, Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária. Lembrando que a Rússia é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na época, certo? Além da Rússia, haviam ali outras pequenas nações que estavam alinhadas à Rússia naquela época. E para que servia esse Pacto de Varsóvia? Também para fortalecer o socialismo. Aí nós temos a situação da Alemanha, que se tornou bem peculiar nessa época. Por quê? Logo que acabou a Segunda Guerra Mundial, o território da Alemanha foi dividido entre os 4 países considerados vencedores do conflito: Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. A partir disso, o que ocorreu? Com o arroxo feito pela Guerra Fria, nós temos então uma divisão da Alemanha entre duas partes: a parte ocidental, a qual foi organizada para proclamar a República Federal Alemã, e a parte oriental, governada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Berlim foi dividida ao meio com a construção de um muro, o chamado Muro de Berlim, que durou por 28 anos, construído no ano de 1961, certo? E ao longo do tempo da Guerra Fria, o que se disputava? Se disputava esse poderio econômico, mas por meio, da corrida científica, tecnológica, armamentista, espacial e o enfrentamento econômico, ideológico, esportivo, além da espionagem. Então, dentre esses fatores citados aqui, nós temos algumas características interessantes. Ambos os lados, tanto capitalista quanto socialista, realizavam campanhas permanentes
sobre a vantagem de continuar naquele sistema econômico determinado, certo? Então, a partir disso, nós temos esses países até mesmo fazendo campanhas contra o outro país e contra o outro sistema econômico, tá certo? A espionagem, né, ela era utilizada pelos governos para encontrar pessoas que fossem subversivas e que talvez estivessem apresentando informações ao país rival. Então, a União Soviética tinha a chamada KGB e os Estados Unidos a CIA. Então, o mundo ficou dividido entre esses dois sistemas econômicos e aí nós temos a chamada bipolaridade, né, do mundo. E o que vem na doutrina capitalista? A doutrina capitalista prevê a livre concorrência, o consumismo e a propriedade privada, enquanto que a doutrina socialista prevê uma distribuição dos bens, a estatização daquelas empresas importantes para a população e, assim, a tentativa de uma igualdade social. Porém, gente, nós sabemos que nenhum dos dois regimes conseguiu, até os dias de hoje, promover uma igualdade total e o fim da desigualdade social em seus territórios. Isso porque o capitalismo prevê o acúmulo de bens e capitais por poucas pessoas, enquanto que o socialismo ele tem essa previsão de tentativa de distribuição de renda, porém ele permite que uma parte da população que esteja dominando o poder organize uma burocratização desse poder e tenha a ampliação do mesmo, havendo assim uma certa desigualdade social também nesse regime. A Guerra Fria influenciou o Brasil por causa do início da ditadura civil-militar. E por quê? A população, temerosa de que houvesse a instalação do comunismo aqui no Brasil, e o comunismo, gente, ele é um mal previsto e apresentado desde os anos 30, quando Getúlio Vargas entrou no poder. Então, ali em 1960, havia um medo, principalmente das elites brasileiras, de perderem seus poderes econômicos e até políticos por causa da implantação de um socialismo dentro do país, certo? E aí, a partir disso, eles acabaram apoiando o regime militar e veio então o golpe militar em 1964, acabando com os direitos democráticos de toda a população. Mas a Guerra Fria não tem só desvantagens, não. A gente tem a corrida espacial que trouxe benefícios para a humanidade. E quais são esses? O conhecimento, né, dessa zona espacial e, por exemplo, a União Soviética conseguiu enviar os primeiros astronautas no ano de 1963, enquanto os Estados Unidos conseguiu, em 1969, chegar à Lua, certo? Então, a partir dessa corrida espacial e depois desses empreendimentos dos dois países, nós temos o quê? Nós temos a possibilidade de cooperação entre os dois para a melhoria desses dispositivos espaciais.